Às vezes eu sou bonzinho, sabe? Eu acho que eu sou bonzinho até demais. Porque eu dou um tempo para as pessoas se pronunciar, eu dou um tempo para as pessoas pedir desculpa, eu dou um tempo para elas. Por mais que eu saiba o que vai acontecer, não que eu seja super dotado, que eu seja o maioral, que eu sei de tudo nesse universo, não, não é isso. Mas eu conheço o estilo dessas pessoas que eu tô lidando e eu sei o que elas vão fazer. Mas ainda assim, por uma questão de ética ou sei lá, só por uma questão de bondade mesmo, eu dou uma segurada, eu boto o pé no freio e eu espero para que elas façam alguma coisa, para que eu queime a língua, para que eu diga, nossa, olha só, ainda bem que eu não fiz um vídeo sobre isso. Na real mesmo eu espero porque eu tenho esperança, mas todas as vezes eu erro. Dessa vez é o silêncio do Bolsonaro. Um trabalhador, homem de família, um carro, 80 tiros, uma pessoa passando que foi ajudar a tomar um tiro no peito, o carro tinha uma mulher, tinha uma criança, teve 10 militares envolvidos. Eu fiz um vídeo sobre isso, sempre tentando ser o mais cuidadoso possível. Mas o nosso presidente, o teu presidente aí desse teu país, não falou nada sobre isso, pelo menos até então. E eu tô fazendo esse vídeo aqui agora, não esperei mais, porque eu já esperei demais. Acabou. Ele já deveria ter falado alguma coisa, ele já deveria ter se pronunciado. Sérgio Moro, você também, mas você não é o foco. Mas fica aqui registrado, Sérgio Moro também não falou nada. Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir para você baixar a tela rapidinho, clicar no botão do gostei, se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar o sininho e comentar alguma coisa aqui eu quero saber o que você está achando disso tudo. Quero saber o que você acha do silêncio do presidente, se você acha que ele não tem que se envolver, que ele não tem que se pronunciar, ou se você acha que ele tem sim que falar sobre isso. Ele e o ministro Sérgio Moro, ele tem que falar alguma coisa. Você que sabe, bota aqui a tua opinião porque eu quero ler de verdade. Dito tudo isso, muito obrigado se você vem ajudando a comentar, a jogar nas redes sociais para divulgar o vídeo e o canal. Vamos pro assunto do vídeo em si. Depois de uma tragédia como essa, já demorou para o presidente se pronunciar. Já demorou muito. Qualquer presidente que fosse, não importa se é o Bolsonaro ou não, já demorou muito se não tivesse se pronunciado ainda. Quando foi o caso de Suzano, ele já demorou demais para se pronunciar. Dessa vez, esse silêncio do presidente está sendo ensurdecedor para mim. Eu não consigo ouvir mais nada senão o silêncio do nosso presidente. Esse silêncio dele pode ter N razões, eu posso ficar aqui fazendo um achismo ou futurologia, como alguns jornalistas de rádio gostam de falar, futurologia. Ficar tentando adivinhar do porquê que o presidente não falou. Será que é porque o que ele vai falar é tão absurdo que a galera em volta dele disse, presidente, dessa vez não fala porque já tem muita crise no governo? Ou será que na verdade mesmo, ele não tem nada para falar porque ele não acha nada sobre isso? Mas eu resolvi não fazer isso. Eu não vou fazer achismo. Eu vou falar coisas concretas, eu vou mostrar provas para você. Porque sobre essa tragédia, o presidente não falou. Mas eu tenho uma lista de coisas aqui que o presidente gastou um tempo sim para se pronunciar. Nos últimos 50 dias, o presidente falou e falou muito sobre muita coisa, inclusive falou muita besteira. Para um presidente que gosta de falar muito, gosta de falar muita besteira e gosta de se pronunciar, ele não falou nada sobre uma tragédia de um trabalhador que o exército militar brasileiro matou. Ele falou, por exemplo, vou começar pelo mais clássico que todo mundo conhece e depois eu vou para uma ordem cronológica. Ele falou, por exemplo, sobre o nosso carnaval. Ele se pronunciou sobre o carnaval, sobre o Scholdengauer, falando desse jeito para que a monetização do vídeo não caia, enfim. Sobre isso, ele falou. Sobre o exército assassinar um homem, um trabalhador, eu não ouvi uma palavra. Eu não vi um tweet. Eu olhei absolutamente todos os tweets do nosso presidente nos últimos 50 dias. Absolutamente tudo que ele tweetou. Como, por exemplo, ele falou sobre uma aposentada que foi chamada de robô do Bolsonaro que cobrou uma retratação da mídia. Uma matéria da República de Curitiba. Ele gastou o tempo dele para twittar isso aqui. Mas o cara que o exército brasileiro matou com 80 tiros não falou nada. Ele se pronunciou sobre o perfil do Sérgio Moro no Twitter. Ele inclusive falou isso em live, tirou fotinho, indicou a arroba dele e tudo mais. Porque isso é mais importante
do que o exército matando um trabalhador com 80 tiros. Ele se pronunciou também sobre uma matéria do Estadão que ele chegou antes que o aniversariante, com um RT do perfil do youtuber favorito dele, o youtuber que ele indicou como fonte de informação, Bernardo Kuster. Tá lá, no perfil do presidente. Os 80 tiros do exército? Nada. Ele também tirou um tempo para se pronunciar sobre a entrevista do Sérgio Reis para o Raul Gil, onde o próprio Sérgio Reis falou sobre a relação dele com o Bolsonaro quando ele ainda era deputado. Cadê falar sobre o exército brasileiro? O presidente também tirou um tempinho para falar sobre cada milhão que ele ganhou no Facebook, no Instagram, no Twitter ou em qualquer outra rede social. Cada milhão em cada rede social teve um pronunciamento ali do presidente com uma comemoração. Porque o slogan do governo é minhas redes sociais acima de tudo, meus youtubers indicados como fonte de informação acima de todos. Nosso youtuber blogueirinha se preocupa muito com o feed dele e ele jamais ia poluir as publicações dele com esse absurdo que o exército fez, né? 80 tiros em cima de um trabalhador, assassinato. Ele não faria isso. Bolsonaro também falou sobre uma entrevista que o Carlos Bolsonaro, o filho dele, deu com o seguinte título: Carlos Bolsonaro, : o Pitbull não morde. O presidente tuitou sobre isso. Sobre os militares, nada. Sobre a Marielle, Bolsonaro não se pronunciou exatamente, mas ele foi questionado. E quando questionado, ele respondeu com essa seguinte frase, olha aí. A operação da polícia que chega ao atirador contra a Marielle, isso significa que está mais próximo do mandante? É possível que tenha um mandante, né? Porque eu conheci a Marielle depois que ela foi assassinada, não conhecia ela, apesar de ela ser vereadora lá com meu filho no Rio de Janeiro. Tá? Eu também estou interessado em saber quem mandou me matar. Isso não conta como ele falando porque ele foi perguntado sobre isso. Ele não foi lá na rede social dele e tweetou porque ele achou que era importante falar sobre isso. Tudo isso aqui ele achou mais importante que se fosse falado do que isso que o exército fez, tá? Ele também se pronunciou para atacar a jornalista do Globo compartilhando uma mentira, uma fake news, onde ele diz que ela estaria querendo arruinar a vida do Flávio Bolsonaro para buscar um impeachment do presidente. Essa jornalista, inclusive, teve uma semana bem turbulenta, ela foi atacada em todas as redes sociais, ela foi ameaçada, tudo por conta disso que o presidente fez. Atacar um jornalista foi mais importante do que falar sobre isso que o exército brasileiro fez. Ele ficou magoadíssimo com o tweet da Band News, da rádio Band News, onde eles tentam zombar do presidente de acordo com o próprio. Eu vou ler o que o Bolsonaro falou, abre aspas, a rádio Band News BH tentou zombar da nossa escrita como se outros governos não tivesse o viés socialista. Respondemos até com educação, mas infelizmente o perfil apagou o post. Segue o print da verdade. Aparentemente isso também foi mais importante do que isso que aconteceu com esse trabalhador, do que isso que aconteceu com a mulher desse trabalhador, do que isso que aconteceu com todas as pessoas que moram naquela região ali. A gente teve também o caso em que o Alexandre Garcia saiu da Globo e o Bolsonaro achou que era importante ele indicar o canal do YouTube do jornalista como fonte de informação. Cadê tweet falando disso, desse absurdo que aconteceu? Você não vai ver. Porque não tem. E é só deixar claro que isso tudo aqui que eu fiz, eu peguei leve com o presidente. Eu olhei todos os tweets dele nos últimos 50 dias mais ou menos, um pouquinho mais. E eu só não fui além, eu só não fui para ver todos os tweets nos últimos 100 dias de governo Bolsonaro, porque eu não tive tempo. Porque agora é 2h30 da manhã e eu tenho que acordar às 6. É só por isso que eu não continuei procurando. Mas certamente, se você lembrar de alguma outra coisa que ele falou, não precisa ser só no Twitter, pode ser em qualquer outra rede social, pode ser em live, pode ser no Facebook, se for no Twitter também ótimo. Se você tiver link também, joga aqui, vamos fazer um grande arquivo de coisas que o Bolsonaro achou mais importante falar do que isso que aconteceu com o exército militar, com esse trabalhador, com essa família, com aquela região. Ou para colocar o dedo mais ainda na ferida, Bolsonaro achou mais importante falar sobre tudo isso aqui do que falar sobre o que está acontecendo com a população negra do nosso país. 2019 e os próximos 3 anos vão ser difíceis. Preto não tem vez. Vou deixar outros 2 vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Cuidado aí na rua, cuidado com o bandido, os bandidos,
cuidado com o Estado. Que você se inscreve no canal, primeiro comentário fixado vai ter link pro Apoia-se, caso você queira apoiar o canal, link para as minhas redes sociais e acabou o vídeo. O meu filho tava no carro, viu tudo, ele quer foto do pai, eu falei